Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes de eu começar o vídeo de hoje aqui, já vou deixar um recado para você tricolor, para você São Paulino e para você que torce pro Atlético Mineiro e me conhece, meu amigo. Faz o seguinte, me manda uma mensagem aí com sua chave Pix, porque eu tô devendo grana para vocês depois dos resultados de ontem. Enfim, obviamente que a gente vai falar muito sobre a rodada, né, os resultados que ontem salvam o Vasco, né, dão aí uma sobrevida pro nosso time dentro do Campeonato Brasileiro, agora com chances de rebaixamento muito menores, né, do que antes das partidas iniciarem ontem. Então a gente vai falar bastante, trazer os resultados, trazer a probabilidade de queda, analisar também já as próximas duas rodadas, os adversários tanto do Vasco, mas também do Bahia, do Santos, do Cruzeiro e do Fortaleza. Então primeiro quero convidar você, vascaíno, você vascaína que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho. Peço também a sua colaboração, que é muito importante aqui para o crescimento, para a divulgação do nosso trabalho, que ó, deixar aquele joinha, deixar aquele like lá embaixo do nosso vídeo, e quem puder também compartilhar, seguir as nossas outras redes sociais, né? Lembrando que agora no final do ano a gente vai sortear a camisa do Vasco. Toda semana serão 3 camisas para você que está inscrito aqui no YouTube e que está seguindo também o nosso TikTok, Instagram e o nosso Twitter. Então, ó, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje para você vascaíno, beleza? Então bora começar o vídeo falando da rodada, né, que começou de uma forma horrorosa, tenebrosa, com a derrota, né, a goleada sofrida pelo Vasco pro Corinthians por 4-2 jogando em casa. E aí eu vou falar pra vocês, cara, 99,9% dos torcedores do Vasco ali praticamente tinham jogado a toalha, né, muita gente já tava dando como certo o rebaixamento do Vasco, né, inclusive as probabilidades, as chances do Vasco realmente ser rebaixado antes dos jogos ontem do Bahia e do Santos tinham subido ali para mais de 60%, que é muito alto, né? Obviamente o Vasco tinha se colocado numa situação ali, cara, desastrosa, essa é a palavra certa, né? E aí, ontem, né, a gente foi para os jogos, o Bahia em casa encarava o São Paulo, o Santos em casa encarava o Fluminense, né? E os dois ali, tanto o São Paulo quanto o Fluminense, que ó, não tinham mais nada nesse Campeonato Brasileiro, os dois já estão classificados para a Libertadores do ano que vem, né? O Fluminense campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Copa do Brasil, muito vascaíno falando que o São Paulo e o Fluminense iam entregar as partidas, e eu falei, não acredito que teremos entrega de jogo, não acredito que nem São Paulo nem Fluminense vão entrar para dar a vitória ali, né, pro Bahia e pro Santos por alguns motivos. Primeiro, pelos dois treinadores que comandam São Paulo e o Fluminense, o Dorival e o Fernando Diniz, caras extremamente sérios, dedicados, caras ali que nunca seriam capazes aí de entregar uma partida. E obviamente também por questões de bonificação, dinheiro, irmão. São Paulo e Fluminense subindo na tabela é mais grana que entra no bolso dos jogadores, né? Mais dinheiro que no final do ano vai entrando aí na conta bancária dos atletas. E foi exatamente o que aconteceu. O Fluminense foi lá para Vila Belmiro, deu uma sapecada no Santos de 3-0, jogando sério, profissionalmente, né? E depois veio o jogo do Bahia contra o São Paulo, um jogo equilibrado, as duas equipes tiveram chance ali de sair na frente do placar e graças a Deus aí, Deus é fiel aí, ajudou o Vasco com um gol no finalzinho do Caio Henrique, um golaço, né, diga-se de passagem, dando a vitória do São Paulo por 1-0, né, contra o Bahia. E para abrilhantar ainda mais a rodada, né, aquela cereja ali no topo do bolo, ainda tivemos uma goleada aqui no Rio de Janeiro, né, o Atlético Mineiro sapecou o Flamengo por 3-0, né, fazendo com que o Palmeiras disparasse na liderança da competição, né, podendo já ser campeão na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Então, situação de momento de tabela, né? Vou falar na parte de baixo, que é o interessa pro Vasco, né? Lá em cima tá o Palmeiras disparado, o Botafogo em segundo, Galo, Flamengo ali brigando, ali tentando chegar, né? Mas na parte de baixo temos 3 times aí que estão praticamente rebaixados, 2 que já matematicamente
não tem chance, né, de se manter na Série A, que são o América Mineiro e o Coritiba. Hoje temos o Goiás na 18ª colocação com 35 pontos, né, jogando sua última partida aí com chances de se manter na Série A hoje à noite. Acho que o Goiás já caiu também, né, um empate ou uma derrota do Goiás hoje sacramenta a queda do Goiás para a Série B. E aí vem o Bahia, que não conseguiu pontuar ontem, né, continua com os mesmos 41 pontos que iniciou a rodada na 17ª colocação ali, na primeira colocação dentro da zona de rebaixamento. À frente do Bahia vem o Vasco com 42 pontos, fora da zona da degola, né? Eu vou falar muito sobre isso, porque agora o Vasco só depende dele próprio, né? A gente não precisa de resultados de outros times. Na frente do Vasco vem o Santos com 43, né? O Santos aí que também acabou sendo derrotado ontem pelo Fluminense. Na frente do Santos vem o Cruzeiro com 44. O Cruzeiro joga hoje, vou falar muito sobre a situação do Cruzeiro. Muita gente está passando despercebido aí, mas o Cruzeiro também corre riscos ainda. E o Fortaleza com 45, que também joga hoje, tá? O Fortaleza que também ainda não se safou, tem 45 pontos, mas tá numa situação mais confortável aí do que os seus adversários. Então, a situação é a seguinte, né? Como eu falei, o Vasco tá fora da zona, só depende dele próprio. Hoje, as chances de rebaixamento do Vasco caíram de cerca de 60% para 28%. A do Bahia, que era de 25%, subiu para quase de 60 e poucos por cento. E a do Santos também, que estava girando em torno de 10%, subiu para 25%. E agora, vamos falar sobre a próxima rodada. As próximas rodadas, para ser mais sincero, né? O Vasco, como a gente sabe, pega o Grêmio fora de casa e depois o Red Bull Bragantino. A gente vai falar muito sobre o Vasco aqui depois, no decorrer do vídeo. Mas vamos analisar a tabela dos nossos adversários diretos. Primeiro, o Bahia, o primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Bahia joga fora de casa. Eu sei que o adversário não é um adversário tão forte, é o América Mineiro. Mas o América Mineiro tá dando trabalho para todo mundo. Inclusive, quem se lembra, no jogo contra o Vasco, a gente foi sorte de ter saído com a vitória jogando em casa, porque era pro América ter goleado o Vasco naquela ocasião. Então o Bahia não vai ter jogo fácil. América Mineiro vai ser pedra no sapato, ainda mais jogando lá em Minas, né? Jogando com a sua torcida, que vai estar presente, vai apoiar com certeza ali, buscando essa vitória contra o Bahia. E depois o Bahia fecha o Campeonato Brasileiro, parceiro, jogando em casa, com uma pressão gigantesca da sua torcida. Sabe contra quem? Contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, que provavelmente ainda terá condições de estar brigando pelo título aí, né, dependendo de uma combinação, mas o Galo com certeza, no mínimo, vai estar brigando para se classificar ali o mais alto possível, para cair num grupo de Libertadores melhor. Então o Bahia não terá vida fácil. Se o Bahia não vencer o América Mineiro na próxima rodada, eu vou falar para vocês, a chance de cair do Bahia vai ser astronômica. Vamos agora passar para o Santos, né? O Santos, na próxima rodada, vai encarar fora de casa o Furacão, o Atlético Paranaense. Pedreira pro Santos, tá? Pedreira lá na Arena da Baixada. A gente viu o jogo do Vasco contra eles, foi um jogo difícil pra caramba. A gente saiu de lá com um pontinho, graças a Deus. Então o Santos aí vai ter essa missão aí de pegar o Furacão fora de casa, e depois o Santos fecha o Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, dentro da sua casa, mas contra um adversário que ou vai estar brigando contra o rebaixamento ou vai estar tentando vaga de Sul-Americana, que é o Fortaleza. Time chato, time bem comandado, time bem treinado lá, né, pelo argentino lá, que agora é o Vojvoda, né? Então o Santos é outro que vai ter vida muito difícil também nessa reta final desses próximos dois jogos. Agora, falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que muita gente tá deixando passar despercebido. O Cruzeiro joga hoje, parceiro. Tem um jogo a menos, eu sei disso. Tem 44 pontos. Eu sei também que tem 2 pontos a mais que o Vasco. Mas o Cruzeiro hoje pega o Furacão. Jogo difícil pra caramba, porque o Furacão tá tentando se aproximar da zona de classificação para a Libertadores da América. Depois desse jogo de hoje do Cruzeiro contra o Furacão, eles vão pegar nada mais, nada menos do que o segundo colocado Botafogo e o primeiro colocado Palmeiras. Ou seja, se o Cruzeiro não vencer essa partida hoje, ou pelo menos empatar esse jogo hoje contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro pode se lascar, o Cruzeiro pode acabar se complicando. Então a gente tem que acompanhar sim esse jogo de hoje à noite do Cruzeiro muito atentos, ficar de olho aí, porque pode no final do ano ser um dos adversários aí, né, por esse rebaixamento também. E por último, Fortaleza. Como eu falei, eu acho que não vai cair. Acho que Fortaleza vai brigar por Sul-Americana, mas Fortaleza joga hoje contra o Red Bull Bragantino
fora de casa. Se perder, vai ficar com 45 pontos. Na próxima rodada, o Fortaleza tem um jogo um pouco mais fácil, que é o Goiás, né, que provavelmente já estará rebaixado. E na última rodada, como eu falei, Fortaleza vai para Vila Belmiro encarar o Santos. E como eu falei também, provavelmente o Santos brigando para não cair e o Fortaleza brigando por Sul-Americana. Então é confusão geral, embolou tudo de novo agora, tá tudo aí mais complexo do que nunca, a pressão gigantesca e aquilo, o Vasco não vai cair, se Deus quiser o Vasco vai permanecer na primeira divisão, mas para isso acontecer a gente tem que pontuar nos dois jogos, o Vasco tem que pelo menos conseguir 4 pontos, pelo menos ali para chegar aos 46. Contra o Grêmio agora, é óbvio que o Vasco, o ideal seria vencer, né? Seria trazer os 3 pontos para casa. Mas é jogo difícil, irmão. O Grêmio é um time extremamente bem treinado pelo Renato Portaluppi, pelo Renato Gaúcho. Então o Ramon Dias vai ter que estudar o Grêmio e vai ter que, mexer com a cabeça, com o emocional do elenco vascaíno, que está muito fraco. O DNA desse time aí está muito, muito, muito pequeno. É um time que monta ali estratégia de jogo, faz o gol e se retranca. Tem que mudar isso. O próprio Ramon fala nas entrevistas que não é ele que pede pro time se retrair, não é ele que pede pro time se retrancar. Isso acontece por parte dos jogadores. Então tem que mudar algo nesse DNA, nessa situação que está enraizada nesse elenco, nesse time do Vasco. Então o Vasco vai domingo encarar o Grêmio, né? Parece que a maioria dos jogos serão no mesmo horário. E mais importante, o Vasco vai ter 4 reforços para essa partida. Depois de dizer 3 reforços, porque para mim o Robson Bambu não é um reforço ali tão bom, né? Mas o Robson também tá liberado, além dele, o zagueiro Maicon, que com certeza será titular, o Léo, que pode ser titular também, dependendo do esquema tático que o Ramon for utilizar, pode entrar num 3 zagueiros, como jogou contra o Atlético Paranaense, e o Marlon Gomes, irmão, tem que ser titular. Tem que ser titular. O moleque tá voando. Não acredito, né, que ele vai manter o Jair, por exemplo. Para mim, é um jogador de pouca intensidade. Então teremos o retorno desses 4 jogadores. O Ramon vai estudar o Grêmio. Pode mudar na lateral direita, voltar com PH. Pode mudar no meio de campo, jogar com 4 jogadores em vez de 3. Pode mudar no ataque também, né, dependendo das circunstâncias. Então temos até domingo agora para se preparar, para mudar a mentalidade, para estudar o adversário e para buscar pelo menos um ponto. Eu sei que o ideal é a vitória, tem que ir para buscar os 3 pontos, mas sair de lá com um pontinho e dependendo dos resultados, o Vasco pode sim ter um resultado muito bom nessa próxima rodada. Lembrando que se o Vasco vence o Grêmio e se o Bahia empata ou perde o seu jogo para o América Mineiro, a gente se safa, a gente se garante na primeira divisão para a temporada do ano que vem. Então é vida ou morte, é jogo de guerra, é final de campeonato pro Vasco e tem que mudar, tem que virar a chave. Ramon, vamos fazer com que esse elenco se engrandeça, que ganhe confiança, que possa, né, toda a experiência que você tem ser passada para os atletas, para que nesse momento de final o Vasco consiga aí essa grandeza que é o nosso clube, que é essa Cruz de Malta que a gente tanto ama e respeita. E agora, falar um pouquinho aí sobre a nossa parceira aqui do canal, a 1xBet, porque hoje tem jogo do Cruzeiro contra o Furacão e quem vai sair ganhando é você. A 1xBet está dando R$2.000 de presente para quem se cadastrar lá usando o código promocional Mário Vasco. Então você que não se cadastrou ainda, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, pega o código promocional Mário Vasco e na hora que você for fazer o seu depósito, tem lá um campo lá, código promocional, você bota lá Mário Vasco, que você vai estar aí recebendo bônus de boas-vindas que vai chegar até R$2.000 aí, obviamente quando você fizer o seu cadastro e depositar algum valor por lá, beleza? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Hoje à tarde a gente tem a segunda edição, o segundo vídeo, e hoje à noite estaremos ao vivo assim que o jogo do Cruzeiro terminar para fazer um resumo, aquela análise da rodada e dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Um abraço!